Graça e paz a todos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo aí, compartilhando aí da palavra do Senhor. E hoje, amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos falando a respeito de sacrifício, aonde muita gente, muitos pastores pregam essa mensagem, uma mensagem clássica da palavra do Senhor, aonde que está lá no livro de Gênesis, capítulo 22, eu quero compartilhar agora juntamente com os irmãos, é Gênesis 22, lá na altura do versículo 8, ou melhor, vamos pegar aqui desde o versículo 7, que diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou a Abraão um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E então disse: Não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. E então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro, ou um carneiro em outras traduções, detrás dele, travado pelo chifre num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amados, nós temos aqui uma mensagem clássica da palavra do Senhor, aonde possivelmente você já viu pregar. Quem não já pregou, né? Qual é o pastor, qual é o obreiro que não já pregou essa passagem? E qual é a pessoa que não foi na igreja e já não viu alguém pregando, falando a respeito do sacrifício de Abraão? Mas o que nós podemos entender, amados irmãos, que muitos pastores usam essa mensagem para falar de sacrifício. E tem muitos pastores que usam essa mensagem e interpretam de um jeito errado, de uma maneira errada, para subtrair do povo ou tirar alguma coisa do povo. E muitas das vezes, amado, nós vemos pastores dizer que Abraão sacrificou, né? Teve que sacrificar o seu filho, o teu único filho, e ele deu o seu tudo, né? Ele sacrificou o seu Isaque. Muitos pastores usam esse trecho para comover o povo, tocar no coração do povo. Mas, amados irmãos, se nós for analisar essa mensagem, nós sabemos que Abraão, ele foi o nosso pai na fé. E as Escrituras diz que Abraão, ele não negou o teu único filho. O próprio Deus disse: não negaste, Abraão, o teu único filho. Quando Deus chamou Abraão e pediu para Abraão oferecer o seu único filho em sacrifício, a palavra do Senhor dá a entender que Deus estava provando Abraão. E Abraão foi de tal maneira, amados irmãos, obediente ao chamado de Deus. Abraão, ele foi, pegou o seu filho, pegou 2 homens, servo teus da sua casa, subiu ao monte, foi até o Monte Moriá,
E ali ele subiu aquele monte, ele fez um altar. Nós sabemos que Abraão, ele era fazedor de altar. Abraão gostava de fazer altar a Deus. Abraão era um homem benevolente, era um homem temente a Deus, era um homem que sabia tocar o coração de Deus. E a Bíblia diz que Abraão, ele até o final, ele concordou, ou ele obedeceu a Deus até no seu final. E quando ele estava ali, fazendo o último ato ali, talvez para sacrificar o seu filho, a história conta que Deus bradou desde o céu, né? O anjo bradou desde o céu e disse: Abraão, não faça tal coisa com o teu filho, pois agora eu sei que teme a Deus. Não faça tal coisa com teu filho. E a Bíblia diz, a história conta que Abraão, ali naquele momento, Abraão, ele olha para o lado e vê um carneiro prendido pelo chifre no mato, e ele pega aquele carneiro, aquele animal, e sacrifica no lugar do seu filho. Agora, amados irmãos, nós sabemos que muitos pregadores pegam esse trecho da palavra, ele pega essa história para contar para o povo, e muitas das vezes comove o coração do povo para subtrair, tirar alguma coisa do povo, alguma oferta especial, né? Tem pastores que não têm dó da sua ovelha, tira até mais com oferta especial, tira relógio, tira correntes de ouro e outras coisas mais. Sacrifica seu carro, sacrifica seu apartamento, sacrifica sua casa, sacrifica isso, sacrifica aquilo. Agora, amados irmãos, pessoal deste canal, eu quero dizer algo nessa noite. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos na dispensação da graça de Deus. Nós estamos em outros tempos. Deus ele foi provar Abraão, e Abraão não negou seu filho. Talvez o filho de Abraão era algo muito importante para Abraão. Isso não há dúvidas. Mas o texto está dizendo aqui, está falando a respeito de sacrifício, que Deus pede Isaque a Abraão como sacrifício. Mas essa palavra foi só um teste, né? Esse chamado que Deus fez, essa convocação que Deus fez para Abraão foi só como se fosse assim um teste para testar a fé. Nós sabemos que pela palavra de Deus, Deus não aceita sacrifício humano. Está lá nos livros da lei. Então Deus estava testando a Abraão. Ora, Deus não ia se rebaixar a sua autoridade de Deus como os outros deuses daquela época que faziam sacrifícios humanos. Deus não aceita sacrifícios humanos. Então jamais Deus ia aceitar Isaque como sacrifício. O Isaque foi pedido em sacrifício. Agora aqui na dispensação da graça, qual são os tempos que nós vivemos hoje, Jesus foi o nosso Isaque. Ou seja, Jesus foi o nosso sacrifício eterno. Ele sacrificou por nós. Hoje não precisa mais você sacrificar a sua casa. Hoje não precisa mais você sacrificar o seu carro. Hoje não precisa mais você sacrificar o seu filho, o teu único filho. Porque Jesus, ele já foi o nosso eterno sacrifício. Jesus, ele já sacrificou por nós. Ele já pagou o preço. Quando ele dá o brado na cruz, amados ouvintes, quando ele dá o brado na cruz do Calvário, e o texto está dizendo lá que está consumado, né? Está dizendo lá a palavra, que Jesus disse, está consumado. Então ali foi consumado toda a dispensação da lei,
todos aqueles exemplos, desde Gênesis até Malaquias, foi consumado ali na cruz do Calvário. E Jesus já pagou todos os sacrifícios por nós. E eu quero ressaltar algo aqui importante, irmãos. Tem muitos pastores, ladrões, lobos devoradores, que pedem para os seus membros sacrificar a sua geladeira, sacrificar um objeto da sua casa, sacrificar um apartamento, sacrificar uma casa, sacrificar até mesmo, engraçado que eles pedem só coisas materiais, né? Muitas das vezes, esses pastores, amados irmãos, estão subtraindo o povo, estão usando esse texto, distorcendo esse texto para subtrair algo de dentro da sua casa. Porque todo sacrifício, amados irmãos, já foi pago. Já foi pago na cruz do Calvário. Jesus já pagou. Quando ele deu o brado na cruz do Calvário e disse, está consumado, ali toda a Escritura, desde Gênesis até Malaquias, toda a dispensação da lei, das promessas e toda aquela história do Antigo Testamento foi cumprida ali na cruz do Calvário, aonde Jesus diz, está consumado. O único sacrifício que Deus quer que você dê a Ele é a sua devoção, é a sua fé, é a sua busca. Esse é o único sacrifício, sacrifício de louvores, sacrifício dos seus lábios, né? Sacrifício vivo que é você adorando a Deus, buscando a Deus, ao Senhor no templo. Então, amados, não vá na conversa desses lobos, né? Desses cães gulosos que quer subtrair algo de ti. Que Deus abençoe, que Deus multiplique as suas bênçãos aqui nessa terra. Fiquem todos na paz do Senhor. Graça e paz a todos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo aí, compartilhando aí da palavra do Senhor. E hoje, amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos falando a respeito de sacrifício, onde muita gente, muitos pastores pregam essa mensagem, uma mensagem clássica da palavra do Senhor, onde que está lá no livro de Gênesis, capítulo 22, eu quero compartilhar agora juntamente com os irmãos, é Gênesis 22, lá na altura do versículo 8, ou melhor, vamos pegar aqui desde o versículo 7, que diz assim, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou a Abraão um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E então disse, não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. E então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro, ou um carneiro, em outras traduções, detrás dele,
travado pelo chifre no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amados, nós temos aqui uma mensagem clássica da palavra do Senhor, aonde possivelmente você já viu pregar. Quem não já pregou, né? Qual é o pastor, qual é o obreiro que não já pregou essa passagem? E qual é a pessoa que não foi na igreja e já não viu alguém pregando, falando a respeito do sacrifício de Abraão? Mas o que nós podemos entender, amados irmãos, que muitos pastores usam essa mensagem para falar de sacrifício. E tem muitos pastores que usam essa mensagem e interpretam de um jeito errado, de uma maneira errada, para subtrair do povo ou tirar alguma coisa do povo. E muitas das vezes, amado, nós vemos pastores dizer que Abraão sacrificou, né? Teve que sacrificar o seu filho, o teu único filho, e ele deu o seu tudo, né? Ele sacrificou o seu Isaac. Muitos pastores usam esse trecho para comover o povo, tocar no coração do povo. Mas, amados irmãos, se nós for analisar essa mensagem, nós sabemos que Abraão, ele foi o nosso pai na fé. E as Escrituras diz que Abraão, ele não negou o teu único filho. O próprio Deus disse, não negaste, Abraão, teu único filho. Quando Deus chamou Abraão e pediu para Abraão oferecer o seu único filho em sacrifício, a palavra do Senhor dá a entender que Deus estava provando Abraão. E Abraão foi de tal maneira, amados irmãos, obediente ao chamado de Deus. Abraão, ele foi, pegou o seu filho, pegou 2 homens, servo teus da sua casa, subiu ao monte, foi até o Monte Moriá, e ali ele subiu aquele monte, ele fez um altar. Nós sabemos que Abraão, ele era fazedor de altar. Abraão gostava de fazer altar a Deus. Abraão era um homem benevolente, era um homem temente a Deus, era um homem que sabia tocar o coração de Deus. E a Bíblia diz que Abraão, ele até o final, ele concordou, ou ele obedeceu a Deus até no seu final. E quando ele estava ali, fazendo o último ato ali, talvez para sacrificar o seu filho, a história conta que Deus bradou desde o céu, né? O anjo bradou desde o céu e disse a Abraão, não faça tal coisa com o teu filho, pois agora eu sei que teme a Deus, não faça tal coisa com teu filho. E a Bíblia diz, a história conta que Abraão, ali naquele momento, Abraão, ele olha para o lado e vê um carneiro prendido pelo chifre no mato, e ele pega aquele carneiro, aquele animal, e sacrifica no lugar do seu filho. Agora, amados irmãos, nós sabemos que muitos pregadores pegam esse trecho da palavra, ele pega essa história para contar para o povo e muitas das vezes comove o coração do povo para subtrair, tirar alguma coisa do povo, alguma oferta especial, né? Tem pastores que não têm dó da sua ovelha, tira até mais com oferta especial, tira relógio, tira correntes de ouro, e outras coisas mais. Sacrifica seu carro, sacrifica seu apartamento, sacrifica sua casa, sacrifica isso, sacrifica aquilo. Agora, amados irmãos, pessoal deste canal, eu quero dizer algo nessa noite. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos na dispensação da graça de Deus. Nós estamos em outros tempos. Deus
realmente Deus ele foi provar Abraão e Abraão não negou seu filho. Talvez o filho de Abraão era algo muito importante para Abraão. Isso não há dúvidas. Mas o texto está dizendo aqui, está falando a respeito de sacrifício, que Deus pede Isaque a Abraão como sacrifício. Mas essa palavra foi só um teste, né? Esse chamado que Deus fez, essa convocação que Deus fez para Abraão foi só como se fosse assim um teste para testar a fé. Nós sabemos que pela palavra de Deus, Deus não aceita sacrifício humano. Está lá nos livros da lei. Então Deus estava testando a Abraão. Ora, Deus não ia se rebaixar a sua autoridade de Deus como os outros deuses daquela época, que faziam sacrifícios humanos. Deus não aceita sacrifícios humanos. Então jamais Deus ia aceitar Isaque como sacrifício. Um outro erro, amados irmãos, que temos nessa passagem tão importante para nós poder compreender, é que essa passagem ela foi como se fosse um exemplo para nós nos dias de hoje. Jesus, ele veio nessa terra e ele se doou para nós como sacrifício. Ele sacrificou por nós. O Isaque foi pedido em sacrifício. Agora aqui na dispensação da graça, a qual são os tempos que nós vivemos hoje, Jesus foi o nosso Isaque. Ou seja, Jesus foi o nosso sacrifício eterno. Ele sacrificou por nós. Hoje não precisa mais você sacrificar a sua casa. Hoje não precisa mais você sacrificar o seu carro. Hoje não precisa mais você sacrificar o seu filho, o teu único filho. Porque Jesus ele já foi o nosso eterno sacrifício. Jesus ele já sacrificou por nós. Ele já pagou o preço. Quando ele dá o brado na cruz, amados ouvintes, quando ele dá o brado na cruz do Calvário, e o texto está dizendo lá que está consumado, né? Está dizendo lá a palavra, que Jesus disse, está consumado. Então ali foi consumado toda a dispensação da lei, todos aqueles exemplos, desde Gênesis até Malaquias, foi consumado ali na cruz do Calvário. E Jesus já pagou todos os sacrifícios por nós. E eu quero ressaltar algo aqui importante, irmãos. Tem muitos pastores, ladrões, lobos devoradores, que pedem para os seus membros sacrificar a sua geladeira, sacrificar um objeto da sua casa, sacrificar um apartamento, sacrificar uma casa, sacrificar até mesmo, engraçado que eles pedem só coisas materiais, né? Muitas das vezes, esses pastores, amados irmãos, estão subtraindo o povo, estão usando esse texto, distorcendo esse texto para subtrair algo de dentro da sua casa. Porque todo sacrifício, amados irmãos, já foi pago. Já foi pago na cruz do Calvário. Jesus já pagou. Quando ele deu o brado na cruz do Calvário e disse, está consumado, ali toda a Escritura, desde Gênesis até Malaquias, toda a dispensação da lei, das promessas e toda aquela história do Antigo Testamento foi cumprida ali na cruz do Calvário, aonde Jesus diz, está consumado. O único sacrifício que Deus quer que você dê a Ele é a sua devoção, é a sua fé, é a sua busca,
Esse é o único sacrifício, sacrifício de louvores, sacrifício dos seus lábios, né? O sacrifício vivo que é você adorando a Deus, buscando a Deus, ao Senhor no templo. Então, amados, não vá na conversa desses lobos, né? Desses cães gulosos que quer subtrair algo de ti. Que Deus abençoe, que Deus multiplique as suas bênçãos aqui nessa terra. Fiquem todos na paz do Senhor.